com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast do escritório Celso Cândido de Souza Advogados. Hoje vamos falar sobre INSS sem segredo, tudo sobre direito previdenciário com o doutor Jefferson Maleski. Seja muito bem-vindo, doutor Jefferson. É um prazer estar aqui, sempre falando desse assunto tão polêmico, cheio de regras, cheio de dúvidas. Vamos ver se a gente consegue tirar um pouquinho delas. Dr. Jefferson é advogado da banca do Celso Cândido de Souza Advogados, é bacharel em Direito pela Unievangélica, é especialista em democracia participativa, república e movimentos sociais e em direito previdenciário e prática previdenciária. Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica, professor universitário, palestrante pela Escola Superior de Advocacia da OAB Goiás, advogado previdenciarista, perito e calculista judicial, juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Currículo extenso, doutor. A gente tenta estudar, se aprimorar cada vez mais dentro da área de atuação. E o que te levou para o direito previdenciário? Eu sou uma pessoa que começou primeiro dando aulas, né? Então, o direito previdenciário é uma matéria um pouquinho mais complexa, mais chatinha, e não existia nenhum professor aqui na cidade, na faculdade que eu dava aula, nenhum professor queria essa matéria. Daí o coordenador do curso me chamou e falou assim, olha, você quer dar essa matéria? Eu falei assim, comecei dando aula, passei para cursinhos preparatórios para concurso e assim virou uma paixão e eu entrei na advocacia justamente nessa área. Então foi o direito previdenciário que te escolheu. É mesmo. Mas vamos explicar, né, para a nossa audiência o que é direito previdenciário. O pessoal fala previdência, INSS, vamos começar a falar um pouco desse vocabulário aí da sua especialidade. O previdenciário do direito previdenciário vem de previdência. Uma pessoa ser previdente, ser preparada, ela se preparar para o futuro. Basicamente, a previdência ela trabalha com benefícios sociais, onde uma pessoa chamada de segurado, ela vai contribuir, vai ser tirado um pouquinho do salário dela todos os meses, todos os anos, até acontecer algo que impeça ela de trabalhar. Então pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser a velhice, pode ser a maternidade. Isso tudo são chamados riscos sociais, onde a pessoa que é segurada ela vai ter direito a uma compensação ao invés do salário, já que ela vai estar afastada do trabalho. E o direito previdenciário, como o senhor estava me falando antes da gente começar, completou 100 anos a Previdência no Brasil, né, em 2023. Não é tão antigo assim, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho da história, né, do direito previdenciário do Brasil. Pode até vir um pouquinho mais atrás no mundo, porque também não é tão antigo assim, né? O direito previdenciário ele é recente, ele começou basicamente na mesma época do direito trabalhista, com a Revolução Industrial, com as pessoas migrando do campo para a cidade, trabalhando em indústrias. E no mundo ele começou lá na Alemanha, né, com Otto von Bismarck, o chanceler, que ele criou as primeiras regras, as primeiras leis previdenciárias, protegendo o acidente, protegendo a velhice, fornecendo uma pensão por morte em caso de falecimento do trabalhador para a família dele. Então, no Brasil, começou mais ou menos um pouco depois, lá na Alemanha foi nos anos 1890, 80 ali. No Brasil começou em 1923, com um dono de ferrovias, né, que era deputado também, era político, era o chamado deputado Eloy Chaves. Ele que criou a primeira lei, e era uma lei de previdência particular, privada, onde instituía que as ferrovias no Brasil tinham que ter uma caixinha de assistência para os seus empregados ferroviários. Em 1923, pode parecer só 102 anos atrás, mas a profissão top do momento era ser ferroviário. Olha só, e somente para os ferroviários existia a Previdência. Exato, então eles começavam a contribuir um pouquinho para depois se aposentarem, deixar em caso de acidente, de morte, deixar alguma coisa para a família, né?
E isso foi evoluindo. Com o tempo, o governo foi ampliando para outras profissões, foi criando uma autarquia para cada profissão, depois reuniu todas as autarquias, que são empresas federais, reuniu todas essas autarquias em uma só, chamada INPS, né, o famoso INPS, que depois evoluiu e chegou naquilo que a gente hoje conhece de INSS. Olha só, tá vendo? Interessante conhecer um pouco assim, porque a gente às vezes começa a ter contato com os termos assim de uma forma isolada e até a própria definição da palavra, né, assim, traz a compreensão da gente fica melhor, né? Direito previdenciário vem de ser previdente, de pensar no futuro. Gostei. Como um bom professor, né, gente? Ele é super didático, explica tudo pra gente. E por que que a gente tem dois marcos mais recentes, que é a Constituição de 1988, e daí agora a gente está vivendo a reforma da Previdência que começou em 2019. Mas eu queria entender por que que a Constituição de 88 foi tão relevante para a Previdência no Brasil. No caso, a Previdência ela é só um dos braços, um dos 3 braços que existem na Seguridade Social. Então, a Seguridade Social é formada de Previdência, Assistência e Saúde. Por que que ela foi revolucionária? Porque antes, hoje a gente reclama do SUS, né? Mas antes da Constituição não tinha nem SUS. Então o direito não era para todos, né? A gente não tinha um sistema de saúde gratuito para a população. O sistema de saúde era pelo INAMPS, somente para quem era segurado e a sua família. Então a pessoa era trabalhadora, empregada, e ela poderia usufruir do INAMPS. Se a pessoa não tinha carteira assinada, não contribuía, ela não poderia acessar esse sistema. Com a Constituição isso mudou. Então passou a ser direito de todos a parte da saúde. Então, hoje mesmo eu desempregado, eu não contribuindo, eu posso ir lá no posto de saúde e receber atendimento. Antes não, eu tinha que ter um emprego. Tinha que ter um emprego. Tá empregada. Então olha só a alteração radical que teve. Uhum. E isso impactou gravemente nos orçamentos do governo. Então o governo tem que destinar hoje grande parte do seu orçamento anual para pagar o SUS, que é gratuito, para pagar a assistência social, que é gratuita também, fornece bolsas, auxílios, o mais famoso dele sendo o BPC-Loas, né? E também pagar as diferenças da Previdência Social quando a conta não fecha, sai do Tesouro Público. Uhum. Então a gente tem essas 3 partes que nasceram praticamente com a Constituição de 88. Essa foi uma unificação de institutos que já existiam antes, que precisavam ser aprimorados, e a Constituição fez isso colocando na regra maior do nosso país esse sistema de três braços da Seguridade. Agora eu entendi. E aí agora vivemos a fase da Previdência, da reforma da Previdência. E aí? O que mudou? Bem, ou o que está mudando? Desde 88, a gente já teve diversas reformas radicais na Previdência. A primeira delas aconteceu em 98. Então, a Constituição é de 88, foi 10 anos depois. Então, a reforma foi a seguinte: até 98, as pessoas se aposentavam, por exemplo, com 5 anos de trabalho. Então, bastava eu ter 5 anos de trabalho e eu me aposentava. Ele aumentou para 15. E agora a gente aumentou para 40, né, na última reforma. Então, a gente teve diversas reformas. Por que a última de 2019, da Emenda Constitucional 103, por que ela é a mais radical? Porque é a mais recente, é a última, né? Mas a gente já teve várias. E ela é uma reforma que sempre a gente vê que está acontecendo, pelo menos nas últimas que aconteceram, com objetivos econômicos e não objetivos sociais. Então, ao invés de ampliar direitos para os segurados, para os dependentes dos segurados, ela está restringindo. Mas as outras restringiram também.
Nem todas, nem Tá. todas. Restringiram, mas não foi um corte tão profundo assim. Então, Então, essa agora, tá mais intensa. além de aumentar os requisitos para uma pessoa poder chegar num benefício, ela diminuiu os valores dos benefícios. Então, antes eu tinha a possibilidade de conseguir um benefício de R$ 7.000, que é o teto hoje da Previdência, 7, 8 mil. Agora, basicamente, 90% dos pedidos é um salário mínimo, é pelo piso, né? Então, as pessoas vão ganhar de hoje em diante, ou seja, de 2019 em diante, passaram a ganhar pelo mínimo, mesmo que já tivessem contribuído acima dele. Ruim, né? Exatamente. Ah. Então a reforma foi muito ruim. Aqueles que conseguiram se encaixar em alguma regra antes da reforma, eles ainda conseguem pedir os benefícios pelas regras anteriores. Mas aqueles que se encaixaram nos requisitos somente depois, esses já caíram na regra pior. Mesmo pagando, vamos dizer assim, um jovem hoje, sei lá, uma pessoa de 30 anos que vai trabalhar agora, de repente vai contribuir com o piso aí médio para o máximo, com o salário, né, do mediano até chegar ao teto. Quando ela se aposentar, ela vai se aposentar pelo mínimo? Não, Assim, tentando fazer uma conta de padeiro aqui. Na verdade, a gente tem várias modalidades de aposentadoria. Pegando a mais básica delas, né? A aposentadoria por idade, que todo mundo espera chegar um dia, né? A aposentadoria por idade, antes, era uma regra até mais benéfica. Hoje ficou de que jeito? Vamos usar uma pessoa que contribui 15 anos pagando o teto, R$ 8.000. Então, ela pensa que ela vai se aposentar com R$ 8.000, mas não, 15 anos ela se aposenta com 60% de R$ 8.000. Para ela chegar no 100% dos R$ 8.000, ela precisaria contribuir 40 anos. Então, é 40 anos pagando, tirando do bolso aquela contribuição em cima dos R$ 8.000. Não é os R$ 8.000, é uma contribuição de 7,5%, de 11%, de 20%, dependendo do tipo de segurado que a pessoa é. Mas ele vai pagar, pega aí, R$ 1.500 todo mês. 40 anos. 40 anos para poder se aposentar. Não é um bom investimento. Eu já falo para você. Se você pegar né? esse dinheiro e aplicar, você vai ter um... Não é. Por isso que ele é obrigatório. A gente não tem a opção de escolher se eu quero ou não contribuir para o INSS. Ele é um tributo. Ele é um tributo, uma contribuição. E como um tributo, ele é obrigatório. Ele já vem descontado do meu salário. Eu não posso brigar com o governo e falar, não quero pagar. É claro, a pessoa, quando ela é profissional liberal, ela mesmo que recolhe, ela mesmo que tem que pagar. Se ela não paga, não recolhe, ela não vai ter isso de volta. E o governo, no caso a Receita Federal, já sabe que a pessoa está sonegando. Ele só não processa porque hoje ele tem preocupações maiores, né? Ele tem pessoas que devem mais para ele ir atrás do que um profissional liberal. Mas, em tese, estamos cometendo um crime de sonegação. Se não recolher aquilo que a pessoa ganha, é igual a pessoa não declarar o imposto de renda certo. Não declarar o imposto de renda é uma violação por sonegação e não declarar o INSS também é outra violação do mesmo grau. Assim, o senhor falou que a gente falou ruim, né? Essas regras pioraram, mas foram necessárias? De acordo com o governo, sim, mas tem muita gente falando que não. Por quê? Porque o governo alega que há uma deficiência na arrecadação. Por isso, ele sempre tem um rombo que ele tem que tirar grande parte do orçamento dele para pagar esses benefícios. Mas a questão é que a gente vê tantas empresas grandes devendo para a Previdência. Aí a gente coloca clubes de futebol, né? A gente coloca empresas que faliram, a gente coloca prefeituras pelo país que devem milhões para a Previdência e a Previdência não cobra. E ela vai cortar justamente da pessoa que está pagando, da pessoa que contribui ali 40 anos, que não vai mais aposentar com os R$ 8.000 que ela tinha direito, vai aposentar só com 60% desses 8. Então, a gente pode dizer, 60% vai dar 4.800 aí numa conta rápida, né? Então, veja só, ela contribuiu
40 anos ou a quantidade de anos necessárias para se aposentar com 8 mil vai receber 4.800. Ou até mesmo menos se ela for deixar uma pensão por morte para a família, né? Se a pessoa trabalha e ela não é aposentada e falece, é aquela conta que a nossa ex-presidente gostava de fazer. Vai receber 60% de 60%. Nossa. Diminui, eu falei, vai cair para um salário. É o que a gente está vendo na prática, todo mundo se contentando com o salário. E aí a pergunta que fica, né? O que você faz com o salário hoje? E depois de tantos anos, né, você, ainda mais pensando, né, que você está numa idade em que você vai precisar de mais assistência médica, que você precisa de remédios, você precisa de N serviços ali para a sua qualidade de vida. As despesas só aumentam, mas o valor do benefício não. Não. E assim, você falou dos profissionais liberais, né? Que eu acho que está dentro do autônomo, mas o informal também é obrigado a... Todo cidadão que trabalha, que tem alguma receita, tem a obrigação de pagar a previdência. Quando a gente fala aí agora um pouquinho de direito tributário, né? Ele fala de fato gerador. Fato gerador é aquilo que eu pratico na vida real, que eu já me torno um devedor do Estado. Por exemplo, se eu tenho um carro, um veículo, eu pratico o fato gerador do IPVA. Eu sou obrigado a pagar IPVA todo ano. No caso da contribuição da Previdência, o fato gerador é atividade remunerada. Qualquer trabalho que eu pratique, que eu exerça e que eu receba alguma coisa em troca, isso já é um fato gerador para eu pagar a contribuição previdenciária. Né? Então, informais, profissionais liberais, autônomos, dá o nome que você quiser, mas tem que pagar a previdência social. E a pessoa muitas vezes se ilude falando, nossa, eu não vou pagar e o governo não fica sabendo. O governo já sabe. A Receita Federal, ela monitora hoje as contas, ela monitora o seu cartão de crédito, ela já sabe quanto você ganha pelo quanto você gasta. Então, se eu gasto lá 10 mil reais por mês em cartão de crédito, ela já vai presumir que eu ganho 10 mil reais por mês. E eu não estou devendo? E eu não recolho a minha contribuição previdenciária sobre 10 mil, automaticamente no cruzamento de dados eu sou sonegador. Ela ainda não chegou até mim, mas vai chegar uma hora que eles vão apertar a fiscalização e vai chegar em quem está devendo, mesmo que seja menos. E quais são os principais problemas, né, ligados à aposentadoria e também, vamos falar da seguridade, né, porque até você acabou de ampliar aí o tema para a gente, né, que chegam para vocês, advogados, os principais problemas as suas principais demandas? Opinião pessoal, né, o principal problema que a gente vê hoje é a falta de interesse prévio, a tal da previdência. Né? A gente vê que a gente quer deixar tudo para a última hora. É um mal do brasileiro. Deixar para a última hora, eu vou deixar para ver sobre a minha aposentadoria quando eu tiver idoso, quando eu tiver com 65 anos. E, na verdade, a Previdência não funciona assim. Eu tenho que começar bem antes, né? Se for 40 anos, eu tenho que começar, ao invés de 65, eu tenho que começar lá bem mais cedo, né? 65 menos 40, com 25 anos eu já tenho que começar a contribuir. Eu duvido que o senhor tenha um cliente com 25 anos. Não, não tem. Agora, essa falta de planejamento, essa falta de preocupação vai gerar consequências no futuro. E essas consequências é o cliente que chega no meu escritório. Doutor, eu nunca paguei nada na minha vida, o que eu tenho direito? Doutor, meu marido faleceu num acidente, eu estou com 2 meninos pequenos, como é que eu pego a pensão por morte para esses meninos? Então, são situações tristes, né, que a gente vê no dia a dia, mas que às vezes não tem solução porque a pessoa não se preocupou um pouco antes com isso. Então, se eu tenho filhos pequenos, eu tenho que deixar alguma coisa para eles. Cabe a mim me preocupar. Né? Sim. Então, eu tenho que ver se eu vou deixar uma pensão por morte, se eu vou deixar um seguro de vida, qual dos dois é interessante. Por quê? Porque isso depende de mim. Eu deixar sem resolver,
acaba que o problema não vai ter uma solução depois. Então, essa é a principal falha que a gente vê hoje do lado dos segurados. Agora, do lado do INSS é inúmeras, né? Por Aham. quê? Porque a gente vê decisões mal elaboradas, com erros, a gente vê perícias mal feitas. A gente está aí recentemente com uma greve completando aí meses de greve dos peritos, onde a pessoa não consegue fazer uma perícia para conseguir o benefício. Está lá, parado, Parado. travado, e ela Uhum. não consegue, não recebe o salário da empresa, porque ela está afastada, e não recebe o benefício que deveria já estar sendo pago. Isso tudo são problemas do INSS, a falta de servidores. O último concurso foi há 2, 3 anos atrás, mas não supriu o necessário. Então, a fila de andamentos lá dentro do INSS está enorme e cada vez aumentando mais. Hoje está quase em 2 milhões de pessoas na fila. Por quê? Porque falta gente. E aí, nessa hora, quando a pessoa conta com o auxílio do advogado, vocês conseguem agilizar esses processos de alguma forma? Tem Sim, como agilizar? tem. Graças a Deus tem, né? É. Aqui só para lembrar de um caso, né? Teve um caso de uma cliente que me procurou no escritório. Ela já tinha tentado para a mãe dela 9 vezes o INSS negado, 9 O que, vezes. que a mãe dela tinha? Era Ela, aposentadoria? ela queria, ela queria um benefício por incapacidade porque foi detectado esquizofrenia, né? Certo. Então, uma doença degenerativa que ela não conseguia mais trabalhar. E ela pagava, ela era segurada. Então, ela tinha o direito ao benefício por incapacidade, na época chamado de auxílio-doença, que muita gente conhece. Então ela tentou 9 vezes e olha que ela era uma pessoa estudada, a família tal sabia dos direitos da mãe, fazia o requerimento, juntava os documentos e ia negando por um motivo. E daí ela tentava o benefício assistencial BPC-Loas e negava, e tentava auxílio-doença e negava. E foi assim até que ela falou, não, vou ter que procurar um profissional. Já procurou, eu consegui para ela, levando para o Poder Judiciário. Aí ela já tinha tentado vezes Na esfera suficiente. E, administrativa, né? e, e já não cabia mais tentar de novo porque o INSS já estava negando Sistematicamente. indefinidamente, né? Aham. Então ali levou para o judiciário, ela conseguiu o benefício da mãe, a mãe está recebendo lá o benefício todo direitinho e até hoje ela é grata justamente por quê? Porque resolveu um problema delas. Agora, será que é necessário a pessoa esperar 9 negativas? Eu acredito, eu pelo menos sou da opinião, da orientação, que já na primeira tentativa, se for feito com um advogado auxiliando, Na esfera administrativa, ainda na esfera isso, administrativa. apesar de qualquer pessoa poder fazer sozinho, né? Tá Tá. liberado o aplicativo, o site, a pessoa pode fazer, pode ligar no 135, mas o que que acontece? O advogado especializado, ele já vai saber o caminho, já vai saber os documentos, já vai orientar certinho, porque entra sem um documento, vai ser negado. Entra com um documento errado, vai ser negado. Entra com pedido errado, vai ser Ser negado. negado. Uhum. Então, o advogado já vai fazer tudo certo e ainda é negado. Então, com o profissional, corre o risco de ser negado, mas esse risco diminui É. bastante. Então, a pessoa pode receber o benefício logo de cara. Hoje, a gente tem o chamado robozinho do INSS, Uhum. que o robozinho ele nega ou defere ou aceita o benefício em questão de minutos. Se Então, você colocar os documentos todos certinhos, né? se eu informar tudo certinho, em meia hora ele pode conceder um benefício. Tem casos que acontece É. até menos. Então, eu faço o pedido, ele só analisa, olha lá, em O questão de negócio é minutos. saber acertar em todos aqueles requisitos. Esse é o X da questão. Exato. Ou pelo menos fazer tudo de um jeito tão certo que se o INSS errar, eu levo para o judiciário e o juiz fala, fica claro para ele. Fala, olha, o INSS errou, o advogado aqui ele colocou todos os documentos, o segurado fez tudo direitinho e agora eu vou conceder. Então até agiliza dentro do Poder Judiciário, que o juiz não tem o que contestar ali. A pessoa fez tudo certo no administrativo. E assim, você comentou, né, sobre a questão de que as pessoas chegam lá, não foram previdentes, né? Mas eu vou insistir nessa questão, porque o jovem é a última coisa que ele pensa. Está começando a vida profissional dele ali, acabou de formar na faculdade com 20 e poucos anos. Ele
Ele está querendo arrumar emprego. Aí, e hoje, com a questão do empreendedorismo, né, muitos estão indo para o empreendedorismo e, e se podem, eles não pagam, né? Apesar de ter uma contribuição obrigatória ali, mas muitos negligenciam e não pagam. Então, eu queria que você voltar nesse assunto, até para falando com o jovem. O que você diria para esse jovem? No caso do jovem, ele tem que pensar o seguinte: a previdência social, ela não é só para aposentadoria, não é só para daqui a 40 anos, como eu comentei. Ela tem os riscos sociais imediatos. Por exemplo, se esse jovem tem família, se ele chegar a falecer, quem é que vai cuidar da família? Quem é que vai deixar uma pensão por morte? Porque se ele está contribuindo, o dependente dele tem direito à Tem pensão. direito à pensão por morte. O cônjuge ou companheiro vai ter direito à pensão por morte dependendo da idade, né? Vai receber entre 4 meses até vitalício. Agora, os filhos recebem até completar 21 anos. Então, ele já está ali se precavendo. Mesmo que seja um salário mínimo, é melhor do que nada. Sim. Né? Então, se o jovem ele tem família, digamos um jovem de 18, 20 anos, não é incomum que ele tenha esposa ou marido e filhos. Ele está ali se preocupando com eles agora. E se acontecer algum acidente, se ele ficar doente e não conseguir trabalhar, quem é que vai colocar dinheiro para comida em casa? Ele, estando segurado na Previdência, pelo menos isso ele garante. É um benefício que é imediato, ele está segurado. É claro, tem um prazo de carência, igual um plano de saúde, né? Tem um prazo de carência onde ele vai ter que pelo menos trabalhar ali por 12 meses, por 5 meses, etc. Para quê? Para que essa carência ele passe a ter direito a deixar esses benefícios. Mas é uma carência que passa rápido. E o benefício é imediato, seja para ele, se estiver incapacitado, ou seja para a família. Então, é pensar também que a gente pode precisar ainda, né? Não necessariamente é algo apenas para a nossa melhor idade, né? Exatamente. E se você for olhar, o Brasil hoje, ele é um país onde existe muitas mortes de pessoas jovens, principalmente homens, né? No trânsito, né? Existem muitos acidentes fatais. Então, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Se eu não penso no futuro dos meus entes queridos, se eu não penso, não tenho uma precaução extra para caso aconteça uma situação dessas comigo, eu estou deixando na sorte, eu estou jogando a responsabilidade nos meus parentes e muitas vezes esses parentes não vão ter condições de arcar com essa responsabilidade. Eu conheço uma família que era uma família de três filhos, né? E aí o casal viajou. Aconteceu um acidente de trânsito, o marido morreu, aí tinha o menino tinha 18 anos, a irmã 16 e uma menorzinha. A menininha pititica que estava dentro do carro, não aconteceu nada, mas a mãe dele ficou inválida numa cama e o menino tinha 18 anos, né, com a irmãzinha pequena, com a mãe que ficou inválida mesmo, tetraplégica, já não falava, o pai morreu e a outra irmã adolescente. E ele virou o arrimo de família, da noite para o dia. Assim, não estou nem entrando na questão de se tinha ou não tinha aposentadoria, mas assim, é como você falou, é uma situação que, infelizmente, estamos sujeitos. Né? Era improvável. Né? Da noite para o dia ele tinha uma mãe para cuidar, né? Totalmente dependente dele, e 2 irmãs, sendo uma criança. Agora já pega uma situação ao contrário. Uma situação onde me consultaram lá no escritório falando o seguinte: olha, a pessoa, né, vou colocar aqui, o seu José, ele está acamado, está no leito de morte. Né? O que a gente faz? Ele não tem contribuições. Daí eu analisei a vida dele, ele tinha um período, mas tinha perdido a qualidade segurada há muito tempo. Mas ele tinha contribuições no passado. Como é que faz para recuperar? Eu orientei, falei, olha, tem como gerar uma guia, fazer o pagamento no código correto, e isso vai garantir uma pensão por morte. Eu gero a guia, você corre no banco, né?
paga ela, que isso já deixa garantido em caso ele venha a falecer. Ele faleceu uma semana depois e deixou a pensão por morte para os filhos. Olha só. Olha só, deixou isso porque consultou alguém, a pessoa analisou o caso, fez a medida certa e isso garantiu, tanto é que garantiu a pensão, que a própria família entrou com um pedido administrativo e já ganhou no administrativo, não precisou de advogado depois, porque eles consultaram o advogado antes. Apesar de todas as dificuldades, existem ali um regramento muito extenso, né, complexo, mas existem ali possibilidades, como você está dando esse exemplo, tal, possibilidades ali de você garantir ali algum direito, apesar de mais restrito. Né, por tudo que a gente conversa, né, em outros momentos também, a gente percebe que tem uma série de possibilidades, né, dentro desse universo. No caso do advogado previdenciarista, a gente conhece essas possibilidades na sua integralidade. Então, quando chega um caso, eu consigo analisar onde ele se encaixa. Diferente de uma pessoa que vai entrar sozinho, tentar sozinho, e pede o benefício errado. É negado na hora. E ela acha que ela fez o pedido correto e que ela não tem direito a nada, e às vezes tem. Então, um especialista na área, o direito previdenciário exige muito do advogado. Por quê? Porque ele muda todo dia. É diferente de um direito constitucional que muda só nas emendas. A gente tem que estudar todo dia. É igual contabilidade, é outra área também de tributário. Também. Todo dia muda uma coisinha. Todo dia muda. Então, a gente já não lê leis, né? A gente lê jornal, porque chega aquela lista de mudanças, mudou uma normativa interna do INSS, mudou uma lei, mudou um decreto, mudou uma instrução, e a gente tem que ficar antenado. Para quê? Para, quando chegar um caso, saber o que se encaixa para aquela pessoa. Me fala 3 situações que são bem comuns, assim, que nós, cidadãos comuns, não nos atentamos e a gente está perdendo, deixando o nosso direito de lado. Que você sabe. A primeira delas, né, que seria uma bem gritante. A pessoa que está querendo um benefício, né, descobriu que está doente, pegou um atestado médico, está querendo um benefício e ela não tem nenhuma contribuição. O que ela costuma fazer? Vai lá, vai atrás de uma pessoa que não entende muito e gera guias atrasadas. Ela gera umas 12 guias, 24 guias, né? De Previdência Social, as GPS, ele gera para pagar atrasado. Ele paga todas elas de uma vez, pensando que isso vai dar direito a pedir o benefício. E o INSS não dá. Ela tem que ter pago mês a mês. Senão ficava muito fácil, né? Eu nunca contribuí na vida, daí eu quero aposentar hoje pelo teto. Eu vou lá e pago 40 anos pelo teto. Ficava fácil fazer assim, né? O INSS não aceita. A pessoa jogou dinheiro fora. Então ela contribuiu, deu dinheiro para o INSS, pode até fazer um pedido de devolução depois, né? Mas se ela vai crente, acreditando que vai ganhar o benefício por causa dessa estratégia, o INSS já pensou na contramedida há muito tempo. Esse é um erro que se comete. Um dos principais. Né? Mais um, vamos lá. Segundo erro, a pessoa entrar com pedido de benefício por incapacidade, ela está incapacitada para trabalhar, pega, por exemplo, um atestado de 30 dias. Ela pega esse atestado de 30 dias, leva no INSS, o INSS concede 30 dias de afastamento. Terminados os 30 dias, ela ainda não se recuperou, continua incapaz. E ela pede a prorrogação do benefício para o INSS. É tranquilo, só que ela não junta um documento novo. E o INSS exige que seja um documento novo. Ela junta o anterior lá que ela juntou inicial. O INSS vai negar por falta de provas. Então, é interessante que sempre que a pessoa for pedir um benefício, uma prorrogação de benefício, ela junte documentos atuais. Se ela ficou 30 dias afastada, continua fazendo o tratamento, continua indo no médico. Para quê? Para juntar documentos para renovação. Certo. Esse é o segundo erro que a pessoa faz. Tenta pedir a prorrogação sem juntar documento ou juntando documento antigo. O INSS nega na hora. Vai negar. Vai negar. E se levar para o judiciário, tem muito juiz que nega também. Ele vai falar assim, cadê
a prova que você continua incapaz. E faz sentido. Faz sentido. Só que como é que você vai explicar isso para uma pessoa que nunca mexeu com o INSS? É. Eu sei que eu mexo todo dia. Agora, uma pessoa leiga vai falar: meu atestado lá, deram um atestado para mim e ele já está valendo. É um atestado por prazo indeterminado. Então, ele vale também na prorrogação. E não vale. Terceiro erro. Terceiro erro: a pessoa acreditar, por exemplo, que ela vai ter, no caso dos filhos, né? Eles vão ter a prorrogação da pensão por morte depois dos 21 anos. Então, tem muitos que entram na justiça com advogados que são de outras áreas e perde mesmo. Existe um mito falando que depois dos 21, a pensão por morte se prorroga se o filho está matriculado na faculdade. Na faculdade. Porque né? existe esse princípio na pensão alimentícia, né? Isso, pensão alimentícia e na declaração do imposto de renda. Então, a pessoa pega essas informações de outras áreas e acha que no previdenciário é igual. Não, no previdenciário, a pensão por morte, ela vai cessar definitivamente aos 21. Ela só pode ser paga para filhos depois dos 21 se os filhos forem inválidos, pessoas com deficiência. Então, daí é por outro motivo, não por causa da idade e nem por causa de faculdade. Tem até súmulas, tem até decisões do Poder Judiciário falando que não prorroga depois dos 21 até os 24. Isso não tem nada a ver com a Previdência. Certo. Você falou aí da questão do benefício de prestação continuada. Como é que está esse cenário atualmente para as pessoas com deficiência, para autistas? Porque começou a haver alguns rumores de que eles perderiam alguns direitos, que isso seria um pouco limitado. Queria que o senhor vamos dar uma repassada nisso. Como é que está a questão? Pessoa com deficiência consegue... Parece que na mesma família só podia ter um... Vamos falar um pouquinho disso. Esse foi um projeto de lei que não colou. Né? A repercussão foi tão negativa que o governo voltou atrás e tirou de pauta. Né? Então, ele vetou essa lei, tirou ela de pauta, não foi votada, mas existia esse projeto no finalzinho do ano passado, né? E não foi adiante. Para só uma pessoa da família, né, ganhar o benefício. Eles estavam limitando para que o valor dos benefícios dos outros computassem na renda familiar, o que impediria outras pessoas de conseguirem, né? E também ia ter uma limitação também em questão de deficiência, tinha que comprovar, era mais difícil de comprovar a questão da deficiência. Isso tudo foi tirado de pauta, continua normal como era antes, a gente não tem mudanças nisso. O que a gente tem olhado, pelo menos aqui em Goiás, que viria ser um problema, talvez no judiciário. O Poder Judiciário ele está, muitas vezes, levantando requisitos que não estão previstos na lei. Ele cria requisitos extras. Um deles, para a pessoa com deficiência ou o idoso, que são os dois que conseguem pedir o BPC-LOAS, pede que se analise a renda familiar. E a renda familiar, as pessoas que compõem essa família, a lei diz quem são. Então não é todo mundo que mora junto, ela fala. E uma dessas pessoas é os filhos solteiros. Então, se eu vou fazer um pedido de um BPC-LOA e eu tenho um filho solteiro morando comigo, a renda dele vai contar. Se ultrapassar o limite de 1/4 de salário mínimo, eu não tenho direito, eu perco por causa da renda. Minha renda excedeu o requisito do benefício. Mas e se morar comigo um filho casado? De acordo com a lei, a renda dele não entra. Então, se o filho casado, filho divorciado, filho separado judicialmente, se ele mora comigo e ele ganha 10 mil reais de salário, pela lei, eu não tenho que ele contar. Tem que ser solteiro. Tem que ser solteiro. É o que a lei diz. Só que até tentaram mudar isso também. Só que o que acontece? Chega isso na mão de um juiz, ele vai falar assim, não tem direito. Por quê? O filho é que tem que cuidar. O filho mora junto, ele ganha 10 mil reais, ele tem que cuidar. Então, cria-se requisitos novos, saindo daquilo que está na lei, justamente sem a necessidade. E isso prejudica bastante as pessoas. Isso ainda está na segunda instância, ou já virou alguma jurisprudência? Aí seria STF, né?
Seria STF, TJ, STJ, também vai para o STJ. TNU, existe todas essas terceiras instâncias, né, que a gente pode levar essa briga para lá. Mas aqui em Goiás a gente tem essa dificuldade de empecilhos, de regras novas criadas no segundo grau, principalmente nos juizados federais, as turmas recursais. Isso é muito ruim porque outro motivo que até é criado um requisito novo. A pessoa não pode ter bens no nome. Então, ao invés de ser o requisito da renda, eles criam um requisito novo de patrimônio. Então, se a pessoa tiver um carro, tiver ali uma casa, se tiver uma moto, uma mobilete, ele vai falar, não, Não pode, uma mobilete. ele não é pessoa miserável, né? Não é pessoa carente, não tem direito ao benefício assistencial. Mas às vezes ela conseguiu aquela casa quando ela trabalhava, quando ela podia trabalhar, quando ela não tinha deficiência às vezes. Às vezes ganhou a casa de herança. A impressão que dá é que o judiciário tenta falar que a pessoa venda o seu patrimônio, gaste tudo antes de vir pedir ajuda do governo. E não é isso que a lei diz. A lei é muito mais favorável. Ela fala só de renda. Eu não tenho renda hoje, não importa o meu patrimônio, me importa a renda. Eu tenho que provar que eu não tenho fonte de renda. Eu não trabalho, eu não tenho uma empresa, não sou MEI. Então, daí eu passo a ter direito ao benefício. A impressão que dá é que o erário público está o tempo todo tentando ali pegar o que é possível, né? E ajudar e contribuir, ajudar o mínimo. É uma luta, mas eu sempre digo, é uma luta que a gente tem que lutar junto com o advogado. Se a pessoa for tentar lutar sozinha, e nos juizados a pessoa pode entrar sozinha, a chance dela perder aumenta exponencialmente, porque do outro lado vai vir preparado. O INSS, os procuradores federais, eles vêm alegando 1001 coisas. Como é que eu vou mostrar para o juiz que aquelas 1001 coisas estão erradas, as falhas na defesa do INSS, se eu não conheço a lei, se eu não sei como defender? Então, a pessoa, apesar de ter a possibilidade de entrar sozinha, e aí eu acho que é interesse do governo que ela entre sozinha, ela por isso que ele permite. Por isso que ele permite, é uma outra discussão, né? Mas é interessante que se ela entrar sozinha, ela tem que estar ciente que ela pode perder o benefício e, dependendo, pode perder para sempre. Porque a sentença ela faz algo chamado coisa julgada que não pode mais mudar. Então, mesmo que o juiz julgou errado, se ele julgou, para alterar isso, dá um trabalho. Eu consigo, ainda tenho algumas cartas na manga, mas não é qualquer pessoa que consegue. Bom, e que cuidados o trabalhador deve tomar para não ter problemas com a Previdência lá na frente, na sua opinião? Primeiro de tudo, pagar. Ele tem que estar contribuindo. Né? É o básico do básico. Mas assim... vou contribuir pelo mínimo. Começa por aí. Né? Eu estou desempregado. Existe hoje contribuições mínimas para desempregados de 5% do salário. Hoje dá em torno de uns R$75, R$76, né? 5% do salário mínimo. É o básico. Se você não dá conta, pede para alguém pagar para você, algum da família. Fala assim, olha, é menos trabalhoso você pagar 70, 80 reais, vamos arredondar para 80 reais por mês, do que eu ficar doente e vir pedir remédio para você. Então, eu conheço filhos que pagam isso para os seus pais, né? Pais que pagam isso para os seus filhos. Então, a família pode pagar, é um seguro para a pessoa poder receber esse mínimo. Então, primeiro de tudo, se a pessoa tem condições, pague a Previdência. Se ela não tem, veja se alguém da família consegue pagar. É muito mais, é um investimento para aquele parente. Certo. Segundo, a pessoa tem que conhecer o seu CNIS. Nossa, agora você falou uma palavra assim muito sofisticada. Foi proposital. Isso é coisa de professor, gente. Você tem que conhecer o seu CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional... é o CNAE. Não, CNIS. CNAE é para empresas. Então o CNIS eu não conheço. Cadastro Nacional de Informações Sociais. Né? Não é uma palavra, é uma sigla, gente. O CNIS, ele é o seu extrato de pagamentos para o INSS, é o seu extrato de contribuições. Lá ele mostra tudo que você contribuiu na sua vida. E como que a gente acessa o CNIS? Pelo aplicativo Meu INSS, a pessoa baixa para Android ou para
Apple, né? Ou pelo site, pelo portal meu.inss.gov.br. Então, são os dois caminhos para ela acessar. Ou indo numa agência e pedindo, mas isso hoje quase ninguém faz. O CNIS vai mostrar tudo que você já fez no passado. Então, por exemplo, se eu entrar no seu CNIS hoje, vai mostrar suas contribuições desde o seu primeiro emprego até hoje. Quantos anos será que já deu? Você sabe? Eu vou acessar o meu CNIS. Então, pelo menos para saber, né? Se é 40 anos, será que eu já estou na metade? Será que pelo menos metade eu já consegui pagar? Acessa meu CNIS para mim. Vou lá dar uma olhada. O segundo motivo, pelo CNIS olhando, eu vou conseguir ver se todos os meus trabalhos aparecem nele. Pode ser alguma coisa que esteja registrado na minha carteira de trabalho e que o patrão não registrou no INSS, não aparece no registro. Então, eu vou ter que corrigir o CNIS com base nas informações da carteira de trabalho. Porque às vezes pode ser um simples erro administrativo. O contador que mandou com código errado, voltou e ele não corrigiu. Pode ser uma empresa onde o patrão não fez os recolhimentos, não passou os recolhimentos para o INSS. Existem inúmeros fatores. Pode ser duplicidade, duas pessoas com nome parecido foi parar no nome de outra pessoa a contribuição. Isso são erros que eu tenho que corrigir no meu CNIS. Então eu estou lá imaginando que eu já tenho 20 anos de contribuição. Daí eu vou lá, clico lá no simulador, o INSS tem um simulador interno, né? E ele aparece, não, você só tem 4. Imagina eu deixar para corrigir isso quando eu estiver precisando do benefício. É em cima da hora, né? Então eu tenho que primeiro acessar o meu portal, baixar o meu CNIS e conferir os erros. Às vezes você consegue corrigir sozinho. Se você não consegue, pede ajuda de um advogado. Vou até falar uma situação que eu sei que existe minha, mas que pode ser útil didaticamente aqui. Isso tem muitos anos. Quando você pagar... Porque eu fui profissional autônoma durante um tempo, então tinha aquele formuláriozinho do GPS. E aí eu mesma preenchi e pagava. E teve um mês que eu preenchi o mesmo mês, né? Porque a competência, né? Então, a competência, nós estamos no mês 3, né? Mês 3 de 2025, a gente que preenchia. E aí eu acho que chegou no mês 4, eu preenchi o mês 3. Então, eu tinha 2 vezes pago o mês 3 e não tinha o mês seguinte. Aí eu lembro da pessoa falar, isso aqui é importante, sei lá, no INSS arrumar, porque senão fica que você pagou 2 vezes um mês e não pagou o outro. Exatamente. Eu nunca fui. Eu queria te falar que eu nunca fui corrigir. Eu guardei esses papeizinhos. Eu acho que eu até tenho eles guardados nos meus arquivos. Aqui eu deixo uma notícia ruim. Algumas dessas correções têm prazo. Tá vendo? E aí? E aí? Qual é a consequência para mim? É um mês só, mas vamos lá. Até de forma didática, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. Você vai ter um mês a menos na contagem. E na contagem, para você conseguir um benefício, se for um benefício de poucos meses de carência, não faz diferença. Agora, se for um benefício de aposentadoria, onde se pede 180 meses, se você for pedir e só tiver 179, o INSS nega. Por causa... E aí eu falo, mas tem aquele lá. Ele vai falar, aquele lá está contando 2 vezes para o mesmo mês. Você estava ganhando mais e pagou mais. É esse o entendimento do INSS. Então, se der para corrigir ainda, dependendo do prazo, se der para corrigir, dá para pedir justamente para que seja repassado um mês pago para o outro. Agora, se não der, você perdeu aquele segundo mês e ficou um mês dobrado. Eu sei que isso existe lá. Você vai buscar o meu CNIS. Exatamente. Isso acontece demais. A pessoa preencher sozinha e colocar o código errado, né? O INSS aceita o pagamento tranquilo. O problema vai ser na hora de pagar o benefício. Ele vai falar, tá errado. Mas você aceitou o pagamento. Quem mandou você pagar errado? E ainda vou mais longe. Tem casos que eu já vi onde quem preencheu o valor errado foi o próprio servidor do INSS. A pessoa levou o carnezinho lá, pediu para ele preencher, ele preencheu o código e ela pagou ali 20 anos errado. Porque a gente está falando, vamos supor, minha situação, eu sou escolarizada,
tem curso superior, foi um erro. Agora vamos pegar ali uma pessoa simples, humilde, com pouco estudo, né, que às vezes não tem o mesmo esclarecimento, vai preencher sozinha, erra, né, quer dizer... E contadores também erram, não todos, né? Mas tem contadores que erram. A gente sabe que tem advogados que erram, contadores também. E a pessoa vai lá, confia e pode muitas vezes sair um código errado. Imagina você pagar 20 anos errado e daí descobre que pagou errado. Você volta lá no INSS, o servidor já não está mais lá. Você volta no contador, o contador já aposentou. Você volta no advogado que te orientou que não é da área previdenciária, o advogado já faleceu. Então você fica daí meio sem rumo, né? Por ter feito contribuições erradas. Então sempre procure um especialista na área. A gente sabe que existem os advogados generalistas, né? Aqueles despachantes previdenciários que fazem serviços sem ser advogados, mas um especialista ele pode salvar o seu futuro. Gente, eu acho que foi uma das informações mais úteis desse podcast. A questão do CNIS, porque eu acho que é uma coisa simples que todo mundo pode fazer, acessível, né? E que você pode aí descobrir situações, corrigir situações, né? Ainda enquanto somos jovens, temos energia para trabalhar, para correr atrás disso, né? Porque, como você falou, deixar para ver tudo lá na frente, né, pode ser tarde demais e você não ter nem essa disposição para isso, né? E o CNIS ele pode ser usado, inclusive, como estratégia de planejamento. Porque se eu olho tudo que eu fiz para trás, eu consigo planejar o meu futuro, quanto que eu preciso contribuir daqui para frente, para saber qual vai ser a data mais próxima para eu aposentar e qual vai ser o valor. Então, eu consigo fazer um planejamento previdenciário com base nas informações passadas. Eu quero me aposentar com R$8.000. Tá, o que eu vou ter que fazer daqui para frente? Quanto que eu vou ter que contribuir? E qual que vai ser a data mais próxima que eu vou me aposentar com R$8.000? Às vezes, eu já não consigo mais. Às vezes, o planejamento vai dizer, olha, R$8.000 já passou tempo, você já contribuiu 20 anos pelo salário mínimo, já não tem jeito de mudar isso. O que você contribuiu baixo, você não aumenta. Então você tem que se programar daqui até mesmo para saber se você pagar os próximos 20 anos pelo 8.000, se você vai receber 8.000. Então é interessante para essa questão de planejar. Planejamento também, mais uma função aí importante para o CNIS. Exatamente. Bom, INSS é um assunto que não se esgota. Vamos continuar conversando sobre isso nos próximos episódios. O Dr. Jefferson vai voltar e desde já eu já quero deixar o canal aberto para vocês deixarem seus comentários, dúvidas, perguntas, porque isso vai nos ajudar até a pautar os próximos podcasts. E nesse momento a gente vai finalizar o nosso bate-papo. Queria agradecer muito, Dr. Jefferson, a sua aula, né? Porque isso aqui não é entrevista, gente, isso é uma aula, né? Um professor didático. Aprendi muito, né? E acredito que também a nossa audiência também está aproveitando. E é isso, pessoal. A gente precisa de vocês. Dê os feedbacks, deixem suas dúvidas, participem, porque nós queremos trazer mais para vocês, mais sobre direito, mais sobre esclarecimento, né? Eu acho que é uma contribuição social que o escritório está fazendo quando a gente compartilha informação, compartilha orientações, né, aqui por meio da internet, de forma gratuita, acessível para todo mundo. Eu agradeço justamente pela entrevista e tenho certeza que as informações vão ser úteis para quem estiver nos vendo e ouvindo. E já vou deixar um gancho para o próximo podcast que a gente vai fazer. Então, ali, olhando para você, se você recebe benefício e acha que o valor está baixo, ou começou a baixar de repente, como você faz para revisar esse benefício? Como você faz para verificar se está tendo algum desconto indevido? Vai ser a matéria do nosso próximo podcast. Tá vendo? Já deixou o assunto. Então fique ligado, continue nos acompanhando, curta, compartilhe, ative o sininho, porque quando chegar os novos episódios, inclusive esse que você já anunciou, você vai ser avisado. Gente, foi um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
Até a próxima. Um beijo no coração de todos. Até mais.